Olha, essa confusão jurídica do caso do ex-presidente Lula gerou perplexidade no campo político aqui em Santa Catarina. É uma confusão danada. Vou conversar com o Altair. O Altair está aqui. E pode virar, Marco, tranquilo, né? Deixa eu sentar aqui. Ah, o Marcão lá. Isso. Deixa eu virar. Tá certo. Eu peguei o Marcão de surpresa, que nós trabalhamos aqui com 3 câmeras, então temos mais uma lá, fora o espiando. Agora sim, deu certo, né? Altair, o Eduardo explicou muito bem. No campo político, como é que fica essa situação aí? O ex-presidente está preso hoje, nesse horário agora, né? Faltando 20 para as 4, ele continua preso. Continua preso. Continua preso. Mas, politicamente, o nome dele está em evidência. Até muita gente, o próprio partido dele, diz que vai lançá-lo à presidência. Em caso contrário, vão botar um outro candidato para suprir. Mas, no meio político, como é que deu essa repercussão? O Eduardo falou na parte jurídica, agora a gente entra na questão política. Dino, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha na Record News. Olha, foi um fato que gerou perplexidade não só nos meios políticos, como em toda a sociedade. Afinal de contas, o que aconteceu nesse domingo, ou desde sexta-feira, às 7 horas e 32 minutos, foi uma verdadeira ação orquestrada. Isso por quê? Por que 7h32? O TRF4 ele não está de férias, a exemplo do Supremo Tribunal Federal. Continua os trabalhos. Só que o que acontece? 7 horas encerrou o expediente na sexta-feira. Assume um desembargador de plantão, o Rogério Favretto. Esse senhor, de 91 a 2010, ele foi filiado ao Partido dos Trabalhadores. Não tem nenhum problema. Ele foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele exerceu alguns cargos dentro da Prefeitura de Porto Alegre durante administrações petistas. Era prefeito, né? Exatamente, durante 3 administrações petistas. Depois ele assumiu cargos na Casa Civil e também no Ministério da Justiça durante os governos Lula. E ontem ele tentou colocar em liberdade o ex-chefe. Esse Favretto, ele é uma voz dissonante ali dentro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso porque ele foi o único a pedir que o Moro fosse investigado em eventuais manifestações além da sua competência, e também ele questiona, e muito, é o que mais questiona, a Operação Lava Jato. Então, de repente, sabendo da presença desse desembargador justamente no plantão do TRF4, 3 deputados petistas, na sexta-feira, às 7h30 da noite... E não são os advogados dele. Não são os advogados. Eles levaram até o TRF4 uma reclamação pedindo que o Lula fosse solto. Qual seria o fato novo? Porque, como o professor Guerini explicou, a decisão do TRF4 já foi tomada, inclusive em órgão colegiado. Não monocrático. 3-0 entre os desembargadores para manter a prisão do Lula já determinada lá atrás pelo Sérgio Moro. O fato novo seria o quê? O Lula é candidato. Isso não é fato novo. O Lula é candidato há algum tempo, já é sabido. Então, foi criada uma manobra, foi criado um artifício para tentar colocar em liberdade o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passando por cima de decisões já tomadas e passando por cima de autoridades. Se questiona a posição do Moro. Ah, mas o Moro quis passar por cima de um desembargador do TRF4. Então também houve aí uma quebra de hierarquia. Depois, o relator do processo, o desembargador Gevran Neto, deu uma decisão dissonante à do Favretto, que retrucou e quis manter a prisão e deu inclusive o prazo de 1 hora para isso. Esse prazo terminaria umas 15 para as 7 horas da noite de ontem. E aí chegou o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Thompson Flores, desembargador, e deu a decisão dizendo, olha, o caso continua com o relator e, por conta disso, o Lula não deve ser solto. Foi, olha, uma brincadeira. Parecia assim domingo à tarde que as crianças resolveram descer para o playground e aí cada um quis brincar de um jeito. Solta, não solta, virou meme, virou piada e se criou uma grande insegurança jurídica, colocando o judiciário em uma mesma vala comum dos políticos. Porque foram decisões isoladas de integrantes do judiciário, não do judiciário como um todo. Inclusive a presidente do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ela se manifestou por meio de nota dizendo que a justiça ela não é personalista, ela não está aqui para defender um ou outro, ela tem que ter equilíbrio e igualdade. Mas passou uma grande insegurança jurídica levando o judiciário para aquela vala comum do descrédito que os políticos estão acumulando há um bom tempo. Voltando agora para Santa Catarina, vamos falar de eleições 2018.
Dois pré-candidatos, Esperidião Amin e o ex-presidente da Assembleia, Gelson Merino. Será que vão se juntar? Essa decisão sai essa semana. Eles tiveram uma conversa ontem à tarde no escritório do Amin aqui em Florianópolis. Os dois lados, eles evitam falar, eles têm a consciência de que qualquer palavra errada pode trazer à ruína tudo aquilo que é conversado há mais de 2 anos, mas há uma resistência, tanto de um lado quanto de outro, em abrir mão da cabeça de chapa. E a expectativa é que até o final dessa semana saia um entendimento entre os dois, se um vai ser vice do outro, ou se os dois vão bancar as candidaturas, e aí cada um vai para um lado. Se o PP mantiver o Esperidião Amin como candidato, de repente busca o PSDB como um eventual parceiro, até mesmo o Democratas. Se o PSD ficar sozinho, aí ele perde o PP, mas também tenta trazer pelo menos o DEM, né? E aí fica a expectativa do que vai acontecer, os desfechos até o final dessa semana. Mauro Mariani, do MDB, que é pré-candidato, diz da tal do Monza 82 para mim. Que história é essa? Foi uma ironia, né? Teve um evento lá em Chapecó com a presença do ministro Henrique Meirelles e durante essas falas políticas, o Mauro Mariani ele não citou o nome do Esperidião Amin, mas é óbvio, quem acompanha a política, como tu acompanhas, como o nosso telespectador acompanha, entendeu perfeitamente que essa declaração foi para o Esperidião Amin. A gente, inclusive, confirmou com interlocutores ali, com fontes ligadas ao Mariani, foi realmente para o Amin que ele quis dizer isso. Ele disse o seguinte, olha, estão querendo lançar o Monza 82. O Monza 82 já foi um bom carro, mas hoje temos carros mais modernos. Essa foi a frase do Mauro Mariani em relação ao Esperidião Amin, que já foi governador por 2 vezes, já foi senador e agora tenta se cacifar mais uma vez para concorrer ao governo do estado. Olha, teve um evento no final de semana lá para apresentar em Chapecó, inclusive com a presença do ministro Henrique Meirelles, que é um pré-candidato à presidência da República. Vamos acompanhar essa reportagem, então, para a gente dar uma olhadinha? Legal. Tem a reportagem, põe no ar para mim. A programação começou com uma palestra do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e pré-candidato à presidência, Henrique Meirelles. Ele falou sobre o momento da economia, perspectivas para o futuro e respondeu dúvidas de empresários. Meirelles também falou sobre as prioridades de governo caso seja eleito. Melhorando o crédito, diminuindo os custos, diminuindo o spread bancário, taxa de juros, facilitando a vida de todos os brasileiros. Portanto, é um programa intenso, mas já pronto, detalhado, tem 15 projetos já apresentados ao Congresso Nacional, que nós vamos dar uma força total, trabalhar, dar prioridade a isso e o Brasil vai virar um grande canteiro de obras e de crescimento. Em seguida, a comitiva seguiu para o bairro Passo dos Fortes, onde foi realizado um evento em homenagem aos integrantes mais antigos do partido em Chapecó. Aí, né? Um pré-candidato já está aí, na verdade. O MDB está tentando trazer do cenário nacional pré-candidatos também à presidência para cá, né? Isso. E ali em Chapecó, o Meirelles disse o seguinte, que gostaria de ter o PSDB na condição de vice. Bem pouco provável, né? Até porque o Geraldo Alckmin está aí com a sua candidatura. E tanto o Alckmin quanto o Meirelles são 2 candidatos tidos aí como um perfil mais da economia, voltados à economia. Inclusive, na semana passada, teve um congresso dos presidenciáveis em Brasília, da Confederação Nacional da Indústria. Nós conversamos com o Glauco Corte, que é o presidente da Fiesc, até agosto, encerrando o mandato aí em agosto, e ele comentou o seguinte, olha, o Meirelles e o Alckmin foram os 2 que se mostraram mais preparados. E dentre os 2, o Alckmin mais bem preparado. Isso porque tem a consciência do diagnóstico do que precisa ser feito e das medidas que pretende tomar. Uma coisa que chama a atenção no Meirelles é que ele é muito personalista, ele tenta captar para si tudo que está acontecendo na economia brasileira, né? Tanto é que o slogan dele chama o Meirelles, né, que o Meirelles resolve. Esse evento aí em Chapecó, apareceu na esquerda do vídeo o Valdir Colato, que é deputado federal e pré-candidato ao Senado, e também o Mauro Mariani, que é pré-candidato ao governo do estado. Também foi um evento que ajudou a dar musculatura para essa pré-campanha do PMDB. Depois de dirimida aquela dúvida se seria Eduardo Moreira ou Mauro Mariani o candidato, agora o PMDB põe o pé na estrada e está em campanha. Tá certo. Tá aí. Tudo no ND Online. Tudo no ND Online, na edição impressa aqui para Grande Florianópolis. Tá certo. Obrigado, então.